Olá, professora, eu sou a Cássia e eu vou apresentar esse trabalho juntamente com a Maria Eduarda. Então, como base para a gente estar realizando esse trabalho, a gente usou o Manual de Direito Penal do Rogério Sanches Cunha, parte especial. Essa doutrina foi publicada em 2023 e é a 16ª edição dela. Então, eu vou começar falando sobre os crimes contra o sentimento religioso. O texto constitucional, lá no seu artigo 5º, incisos 6º e 8º, prevê a todo cidadão o direito de exercer sua religião ou crença. Por isso que o Código Penal, lá no seu artigo 208, ele está assegurando isso. Então, agora eu vou ler o artigo. Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Pena: detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Então, o que ele diz aqui quando ele tá falando de escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa? Escarnecer não é nada mais do que você debochar, ridicularizar daquilo, né? E aqui ele fala publicamente, então não pode ser uma conversa íntima, 2 pessoas, precisa ser de mais uma pessoa para estar consumando. Por motivo de crença. A crença é aquilo que a pessoa acredita, aquela religião que ela tem, né? E a função religiosa é o que ela exerce dentro daquilo que ela acredita. Como exemplo, um padre, um pastor, ministro, coroinha, nesse sentido. A segunda parte do artigo fala assim: impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso. Então, impedir é nada mais, nada menos do que não deixar que aconteça. E perturbar é você interromper, você atrapalhar a prática de culto religioso. Então, isso pode ser cometido com violência, com algazarra, com barulho, enfim, inúmeras formas, né? Mas não pode deixar que isso aconteça. E terceiro, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Esse vilipendiar seria desrespeitar, menosprezar ato ou objeto de culto religioso, né? Então, como a gente viu, há 3 hipóteses, né? Há 3 crimes dentro desse artigo. Mas você não tem que cometer os 3 crimes para você se encaixar nele. Você cometendo um, você já pratica, você já se enquadra nesse artigo, então você já responde. Se caso a pessoa pratique 2 ou os 3 que estão ali, aí ela vai responder cumulativamente por isso, né? Então aí já vai ter concurso de crime. Ainda nesse artigo, ele tem um parágrafo único que diz o seguinte: se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3 sem prejuízo correspondente da violência. Então, essa parte aqui é uma majorante. Se o que eu cometi teve o emprego da violência, a minha pena será aumentada em 1/3. Quanto à classificação doutrinária, ele pode ser considerado um crime comum, o sujeito ativo, portanto, pode ser qualquer pessoa. Quanto ao sujeito passivo, na primeira hipótese, o Rogério Sanches Cunha diz que a pessoa precisa ser uma pessoa determinada. E na segunda e na terceira hipótese, pode ser a coletividade em geral. Então, ele classifica como crime vago. É um crime doloso, porque a pessoa precisa ter a vontade consciente naquilo que ela está fazendo. Ele é um crime formal na primeira hipótese e material na segunda e na terceira hipótese, porque na segunda e na terceira ele necessita de um resultado naturalístico. Ele pode ser praticado de forma livre, porque o tipo penal não tipifica lá uma forma específica. Ele também é um crime instantâneo, porque uma vez que ele foi terminado, realizado, né, terminado e realizado, ele está consumado. Ele também é unissubjetivo, pois precisa só de uma pessoa. Ele pode ser tanto unissubsistente ou plurissubsistente, com ato ou mais de um ato, né? Aqui também admite-se, o Rogério diz que admite tentativa, via de regra, mas só na hipótese em que foi como que é o nome? O delito, o escárnio, for praticado por escrito. Aqui também admite suspensão condicional do processo,
Ele é um crime de menor potencial ofensivo, porque nem que a pena lá majorada em 1/3, ela não alcança 2 anos. Então, aqui desse crime é isso. Então, agora falando sobre os crimes contra o respeito aos mortos. No Brasil, os mortos não possuem direitos, né? Então, quando a gente fala desses crimes, a gente não tá falando da criminalização da conduta para defender o morto propriamente dito, mas sim o sentimento que fica aos familiares e aos amigos, né, que tiveram convivência com essa pessoa que morreu. Então, lá no artigo 209 do Código Penal, fala o seguinte: impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária. Pena: detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Então, esse impedir é não deixar que aconteça, né? E o perturbar é atrapalhar também com algazarra, enfim, que interrompa essa cerimônia, né? A cerimônia é lá quando eles estão, digamos que, velando o morto, né? Ou, no caso de cremação, um momento íntimo da família, enfim. E o enterro é tanto lá no sepultamento mesmo, quanto no caminho depois da cerimônia até o sepultamento, o cemitério. Também, no parágrafo único desse artigo diz o seguinte: se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3, sem prejuízo da correspondente à violência. Então, essa aqui também é uma majorante, igual lá no crime contra o sentimento religioso, mas aqui é contra a pessoa. Lá era contra a coisa e a pessoa, aqui é apenas contra a pessoa. E aqui também fala que vai responder cumulativamente, né, com a pena do artigo. Quanto à classificação desse crime, ele é crime comum. Então, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Ele é um crime vago, porque o sujeito passivo pode ser toda a coletividade. Ele também é um crime instantâneo, porque ele se consuma uma vez realizado e está consumado. E ele também é um crime unissubjetivo, porque ele precisa de uma pessoa já consegue realizar o ato. Plurissubsistente e unissubsistente, com um ato ou mais, também se encaixa aqui. Ele é também um crime doloso, a pessoa precisa ter a vontade consciente de fazer aquilo. Ele é um crime praticado de forma livre, porque o artigo penal, o tipo penal, não necessariamente impõe um jeito de praticar a conduta. E ele também é um crime de menor potencial ofensivo. Mesmo majorando a pena, não ultrapassa 2 anos, não chega nem a 2 anos a pena. Exemplo aqui desse crime: pessoa que vai e perturba, faz algazarra, chega lá e grita, põe música, debocha, atrapalha de algum jeito ou interrompe de algum jeito a cerimônia ou a cremação. Também admite suspensão do processo. A ação penal aqui será pública incondicionada, ou seja, não precisa de representação, o MP consegue ingressar com a ação. E também aqui admite-se tentativa, na hipótese de que o agente não alcance o resultado pretendido por circunstâncias alheias. Quanto ao artigo 210 do Código Penal, ele vai falar sobre violação de sepultura. Então, violar ou profanar sepultura ou urna funerária tem uma pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então, esse violar seria abrir, invadir. Quanto a profanar, seria você menosprezar, macular. Sepultura é onde o morto está enterrado, né? E urna funerária é onde estão os ossos ou as cinzas desse morto. Quanto à classificação doutrinária, ele é um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. Ele é um crime vago, pode ser atingir familiares, amigos. Ele também é um crime doloso, a pessoa precisa ter a intenção para praticar ele. Ele também é um crime unissubjetivo, uma pessoa já consegue fazer isso. E ele é plurissubsistente. Então, aqui ele admite tentativa, tendo 2 exceções, que seria na hipótese da violação, pois já constitui profanação consumada, e quando houver ultraje por palavras orais em público. Aqui ele também é um crime material.
ele cabe suspensão do processo, e a ação penal aqui seria pública incondicionada. Quanto aos exemplos, quando escrevem palavras injuriosas no caixão ou no túmulo, se ele estiver coberto por pedra, tiram os objetos, ou até mesmo flores, retiram esses objetos, ou colocar objetos grosseiros, e até mesmo danificar o túmulo. Olá, eu me chamo Maria Eduarda e eu vou estar falando um pouquinho sobre o crime contra respeito aos mortos, mais especificamente os artigos 211 e 212 do Código Penal, no qual o 212 nos traz que destruir, subtrair ou ocultar o cadáver ou parte dele, a pena é de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Ele trata de um crime comum, podendo ser praticado por qualquer indivíduo, inclusive os familiares do morto. Um exemplo que eu trago sobre esse crime é uma mãe que oculta o cadáver do recém-nascido para encobrir as provas do infanticídio, ou também o filho que destrói o cadáver do pai para afastar as provas do homicídio, ou também o coveiro que subtrai o cadáver para se vingar da família do falecido. Esses 3 serão os sujeitos ativos do delito, que se encaixa no Código 211, e os sujeitos passivos será a coletividade, podendo ser a família do morto. São 3 ações nucleares típicas desse delito, que seria a destruição, a ocultação e a subtração. Uma parte bem interessante que eu achei no manual do Sanches Cunha é uma fala do Bento Faria, onde ele nos traz o que seria o cadáver. Que ele nos fala que é todo o corpo humano sem vida, que era a morte, isto é, a cessação dos fenômenos vitais tem ocorrido antes ou depois do nascimento. A voluntariedade desse delito é o dolo, consistente em destruir, subtrair ou ocultar o cadáver ou parte dele. Os momentos consumativos desse delito, eles vão variar conforme a ação do agente. Um exemplo disso é na destruição. O crime ele só consuma com a extinção do cadáver ou parte dele. Na subtração, ele se consuma no momento em que o cadáver é retirado da esfera de proteção dos familiares ou do responsável pelo cemitério. Já na ocultação, ele será consumado com o desaparecimento, mesmo que ele seja temporário. Esse crime é um crime que é plurissubsistente. Em todas as modalidades, a tentativa ela é admissível e a sua ação penal será pública e incondicionada, porque ela independe da vontade do ofendido para que a ação ela seja iniciada. Já o artigo 212, ele nos traz o vilipêndio a cadáver, no qual ele fala vilipendiar cadáver ou suas cinzas, a pena é de detenção de 1 a 3 anos e multa. Ele trata de um crime comum, inclusive pode ser praticado pelos familiares do morto ou até mesmo um coveiro. O sujeito passivo desse crime será a coletividade, em especial os familiares e os outros indivíduos ligados ao falecido também. A ação nuclear típica é vilipendiar, que seria desprezar, menoscabar ou rebaixar o cadáver ou as cinzas dele. Um exemplo desse crime de quem pratica é quem desveste o cadáver, corta-lhe um membro com um propósito desrespeitoso, derrama líquidos imundos sobre ele ou sobre suas cinzas. A voluntariedade nesse crime é o dolo, consubstanciado na vontade consciente de aliviar o cadáver ou as cinzas dele. O delito ele se consuma com a prática do ato insultuoso, seja por meio de gestos ou também de palavras. Ele trata de um crime plurissubsistente também. A tentativa ela é possível nesse crime, salvo se a ação ocorrer de forma verbal. E a ação penal ela também será pública e incondicionada desse crime.